pensar em como montar um plano de estudos, né, para as crianças nesse período de isolamento. Pois é, gente, o professor Paiva vai nos ajudar aqui a organizar o nosso tempo junto com os nossos pequenos filhos. Pois é, pequenos e grandes, né? Porque nós temos meninos pequenos, temos grandes, né, professor Paiva? É verdade, é verdade. Seja bem-vindo ao nosso programa Manhã da Gente. Hoje vamos bater um papo sobre, né, essa questão das escolas, né, da rotina escolar das crianças, porque não está sendo nada fácil, né, minha gente? Mas fala uma coisa pra gente, o que é que mudou na rotina escolar das crianças com essa pandemia, né? Essa pandemia veio para mudar tudo. Nunca tinha acontecido isso, pelo menos desde quando eu nasci até hoje, acho que nunca passei por isso, não. Bom dia, Marília, bom dia a todos os seus telespectadores, né, os amigos que estão deixando de fazer outras atividades para estar aqui nos acompanhando, prestigiando, né? É uma satisfação estar aqui. Antes de começar o tema, eu trouxe um presente para você, que é um dos nossos livros, História do Brasil para o Enem, e também trouxe um para você sortear. Pronto, a gente pode sortear aqui ou no Instagram, tá, no seu, aí você veja como fazer. fazer. Livro aqui muito bom, História do Brasil para o Enem. Deixa eu ver aqui. Esse livro está sendo atualizado, inclusive, para o inglês, né? Olha, muito bom. A gente tem na Amazon e eu tenho um outro também de História do Brasil que está na livraria Ciência Moderna. E aí, veja, Marília, é importante aí a gente pontuar, né? Porque, veja, as crianças estavam acostumadas a ir para a escola, tinham horário, elas iam na van, elas encontravam os colegas, elas faziam lanche, elas conviviam com os professores, né? Elas tinham um horário ou de manhã ou de tarde e iam para a escola e tal. Veio a pandemia e de uma hora para outra essas crianças tiveram que ficar confinadas em casa, não é? Então isso gerou um problema para a família, né? Porque aí mais de 100 dias confinados, né? E aí nós mudamos a forma pela qual essas crianças, vamos dizer assim, faziam seus estudos, né? Exatamente. Então isso, por exemplo, algumas escolas foram mais ágeis e colocaram ferramentas, né? EAD, Google Classroom, Microsoft e outras ferramentas para ofertar essas atividades online. Algumas gravavam suas aulas, né? E outras faziam online mesmo e tal. Então isso, de uma hora para outra, gera problemas, né? Gera dificuldades, gera questões que antes nós não estávamos acostumados a conviver. Então, por exemplo, você que trabalha, então mandava seu filho para a escola, você ficava tranquilo que ele estava na escola, quando você voltava do trabalho, você se encontrava e tal. E hoje, essa criança está lá. Então, atrapalha um pouco a vida dos pais, sim. né? E eu costumo, Maria, dizer, eu gosto sempre de colocar isso, veja bem, educar, o verbo educar do português vem do verbo latino educere. E significa ajudar a levantar, ajudar a transformar, ajudar a evoluir, né? Então, é uma ferramenta de inclusão social, de ascensão social, e a gente, um momento como esse prejudica, um momento como esse traz problemas, e nós precisamos ter muita atenção. Então, todos nós que somos pais, temos que ter uma atenção especial com esse momento que estamos vivendo, né? É verdade, porque assim, tem muitos pais, né, que trabalham, claro que na pandemia muitos estavam sem trabalhar, estavam trabalhando em home office, então isso já ajudava um pouquinho, porque estava em casa, estava ali com o filho, mas para quem tinha que realmente sair para trabalhar, com quem deixar os filhos, é uma dificuldade muito grande também. Mas assim, com tudo isso que está acontecendo, quais são as maiores dificuldades existentes? Sim, veja, estatísticas recentes foram divulgadas pelo governo, pelo IBGE, pelo pessoal da área de internet no Brasil, mostram que, por exemplo, nas classes mais humildes, C, D e E, você tem casos de até 70% de pessoas que estão excluídas, que não têm acesso à internet. Nós até elaboramos um projeto, o senador José Maranhão apresentou no Congresso, e esse projeto obriga o governo federal a prover uma plataforma de ensino EAD, e ela contempla toda a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e com isso conseguir padronizar essa ferramenta para atender e resolver esse problema. E em paralelo a questão da oferta de pacotes de internet, para que essas famílias possam ter acesso e elas possam efetivamente participar. Ah, que maravilha. Então, isso está tramitando lá no Senado Federal, e eu espero que em breve a gente tenha, para que situações semelhantes à que nós estamos vivendo, nós temos soluções. O governo lançou, acho que há 15 dias atrás, o governo federal, um pacote para as escolas federais, universidades e
institutos federais uma espécie de uma bolsa de inclusão digital. Então, o IFPB, por exemplo, está com um edital aberto para fazer isso. E isso é uma resposta para resolver o problema de pessoas que moram em zonas rurais, pessoas mais humildes, né, pessoas que têm dificuldade de acesso. Então, esse é um problema. O segundo, notadamente, das pessoas mais humildes é: será que em casa tem um ambiente propício para estudar? Né? Então, muitas vezes, por exemplo, você tem um celular só, você tem um computador só, você tem várias crianças, né? Então esse ambiente talvez não seja apropriado, né? Então é outra questão. A outra questão que a gente vê também é assim: nós somos um país de analfabetos, né? Nós temos uma parcela enorme da nossa população, 36, 40% aí de pessoas analfabetas. Se você for contar o analfabetismo funcional, é pior ainda, que é aquele que sabe ler, sabe escrever, mas se ele precisar ler um manual, um contrato, uma instrução, uma coisa, ele não consegue. Então esse é um grande problema. Então esses pais têm dificuldade de dar atenção, de prover, de subsidiar, de orientar aquelas tarefas escolares. E como resolver esses problemas? Essa resolução aí vem... Primeiro que eu acho o seguinte, veja bem, o psicólogo famoso, americano, tal, comportamentalista, o Skinner, fala da questão da necessidade de rotina, tá certo? Então a gente precisa trabalhar para introduzir uma rotina. Então eu acredito que assim, a primeira questão é o seguinte: se você tem um hábito de estudar, um espaço adequado, se você tem material à disposição, se você cria uma cultura, o menino vai estudar. Então, por exemplo, eu tenho inclusive um artigo, Marília, que está no informepb.com.br e está no nosso site, nosso blog, professorpaiva.blogspot.com. E ele mostra exatamente uma sequência que a gente faz com o nosso filho em casa. Então, por exemplo, ele tem uma mesinha para estudar. Ele comprou uma mesinha simples, colocou lá e tal. Então, ele tem a internet. Ele tem um computador só para os estudos dele. A gente fez o quê? Além dos livros da escola, a gente complementa com outros materiais, outros livros, outras coisas e tal. Além disso, a gente buscou o quê também? Por exemplo, a gente pesquisa, eu e minha esposa, na internet, materiais. Por exemplo, a Khan Academy, né? A Academia Khan. No YouTube tem muitos professores bons que tratam as questões e tal. E a gente acompanha. Então, criamos uma rotina. Então, por exemplo, de manhã ele assiste aula de 7h30 até 12h30, mais ou menos. Depois do almoço descansa, 14 horas ele estuda todos os dias, de segunda a sábado. Então ele estuda, por exemplo, de 14 às 17h30 todos os dias. E aí é o seguinte, a gente vai acompanhando. Então, por exemplo, minha esposa faz uns simulados para ele. Então o assunto que ele está estudando, faz um simulado e acompanha quais são as matérias que ele teve dificuldade, as questões que ele não acertou. Então a gente tenta resolver, quando não consegue, tenta buscar na escola suporte, né? E a gente acompanha. Uma outra questão que eu tenho observado, por exemplo, na escola do meu filho, ele tem colegas que, depois de mais de 100 dias de atividade de ensino à distância, tem criança que não participou um dia sequer. Nossa, ou seja, então, nem está assistindo aula, não está nem aí. Então, Marília, também não estão nem aí. O que deve ser isso aí? Veja bem, uma coisa que até no texto eu cito isso, e eu acho que a gente deve proteger nossas crianças. Então, se eu estou assustado, se eu estou preocupado, se eu estou, vamos dizer assim, em pânico com essa pandemia, eu não devo passar isso para minhas crianças. Então, eu devo proteger. Eu cito até aquele filme A Vida é Bela, em que o Roberto Benigni é diretor e é o protagonista, e ele protege a criança e transforma todo aquele ambiente de guerra num ambiente de brincadeira. Então, por exemplo, os nazistas invadiram a Itália, eles se passam na cidade do interior da Itália, e aí, ó, lá vem os monstros, os bandidos, lá, aí se esconde com o menino e protege e tal. Então o menino passa pela guerra sem sentir as agruras, né, do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Então eu acho que a gente, como pai e mãe, deve ter essa preocupação também. Então, por exemplo, se eu estou preocupado, se eu tenho medo, se eu tenho receios, se eu tenho preocupações, eu não devo bombardear os meus filhos com isso. Porque, veja bem, nós que somos adultos, como você bem colocou, estamos vivendo um momento ímpar nas nossas vidas, né? Então, nós nunca vimos uma situação desse tipo. Eu me lembro uma epidemia que houve aqui no Brasil de coqueluche, se eu não me engano, sarampo, uma coisa assim, que a gente teve que se vacinar às pressas. Eu era criança, no final dos anos 70, início dos anos 80, fui até pro quartel do 15RI ali para tomar uma vacina com uma pistola, deixava uma marca desse tamanho no ombro. Então a gente teve um medo, mas eu acho, não sei se era coqueluche, era uma epidemia que houve aqui no Brasil no final dos anos 70. Então o que é que acontece? A gente não tem, vamos dizer assim, algo semelhante. Veja, apenas a gripe espanhola de 1918 foi semelhante ao que nós passamos. Exatamente. Morreram milhões. Exatamente. A mortalidade do Covid é menor, né? Então nós temos aí mais ou menos 80 mil mortes no Brasil nesse momento. Então na época morreram 50 milhões.
né? Então você tem aí uma letalidade menor, mas a gente tem que proteger. A gente tem que criar uma rotina, a gente tem que acostumar. Por exemplo, uma dica que eu dou, Marília. Esse meu filho mais novo, por exemplo, ele já leu mais de 100 livros com 13 anos. Nossa, e ele é, olha, super inteligente. Entendeu? Ele assim... Super inteligente, então, todos os filhos do pai. O que é que a gente faz, Marília? A gente fazia o seguinte, por exemplo, quando ele era pequenininho, todas as noites para dormir, minha esposa lia ou eu lia. Então, cria uma cultura. Uma sugestão que eu dou aos pais é o seguinte, por exemplo, vamos criar um momento na semana, uma vez por semana, para a gente ler juntos. Todo mundo lê, né? Então, eu vou fazer um momento aqui, porque hoje você sabe que existe uma compulsão das crianças para jogar, né? Jogar online e tal, eles jogam e tal. Então, assim, não, vamos fazer o seguinte. Na quarta-feira, vamos supor, de 8 às 9, a gente vai, ou cada um lê o seu, ou a gente lê um livro coletivamente aqui. Então, você está criando o quê? Uma cultura de leitura. E quem lê, escreve bem, interpreta bem, desenvolve a questão do raciocínio, ajuda em todas as matérias, né? Então, por exemplo, uma sugestão que eu daria, cria esse momento, se seu filho é pequenininho e não sabe ler, você leia para ele. Junto, né? Cria essa cultura, lê aqueles livros históricos lá, tal, livro de Cinderela, Pinóquio, etc, para a criancinha pequena. Uma criança já na idade dos nossos, por exemplo, você já pode fazer leituras mais interessantes e tal. Então, assim, a gente pode ler coletivamente e depois pedir para ele fazer um resumo. Por exemplo, meu filho ainda não fez isso. Eu pedi para ele fazer... Pois é, Marília, eu pedi para ele fazer... As escolas fazem isso também, viu? Mas aí é uma coisa que a gente não participa. Você lê aquela historinha, pelo menos com o meu Caio pequenininho, lê a historinha e depois... Sim. O que é que você entendeu da historinha? Isso é coloca fantástico, aqui, isso é fantástico. Num desenho. Porque você é veja, vai criando, amiga, o hábito da leitura. Exatamente. E esse hábito vai sendo, vamos dizer assim, repassado, ele vai amadurecendo e vai ler. Então, senta a necessidade da leitura para contrapor um pouco a questão da internet, a questão dos jogos eletrônicos, do computador, que assim está monopolizando o tempo das nossas crianças. É verdade. Por exemplo, eu sei de casos de pessoas amigas que os meninos, por exemplo, vão dormir muito tarde, passam a noite na internet jogando e tal. Verdade, no outro dia perde a hora da aula. E fica cansado, Não com é? sono Fica, e tudo mais. não aprende. Agora com essa pandemia toda, estão querendo voltar ao retorno das aulas. Como é que deve ficar as escolas? Sim, interessante. Boa pergunta sua, veja, interessante. As escolas, não sei se você já recebeu da escola dos seus filhos. Já sim. Eles estão mandando enquetes, né? Justamente para saber a posição. Eu vi na Folha de São Paulo uma pesquisa que eles fizeram. 74% das mães e pais, dos pais das crianças, não querem a volta, Marília. Por exemplo, na sala do meu filho, eu acredito que seja a minoria. Será que vão continuar estudando em casa? Não querem, então estão com receio. Só querem voltar as crianças com a vacina. E aí, como é que está acontecendo, por exemplo, na China, na Noruega, Dinamarca, alguns países que já voltaram. Então, eles restringem o número de crianças na sala, 50%, 30% e tal. No caso, eles têm, tipo assim, segunda, quarta e sexta, atividade presencial. Terça e quinta em casa. O outro grupo, o contrário. Ou então, uma semana um grupo, outra semana o outro. Aí, eles estão se preocupando com a questão da aferição de pressão, né? De temperatura, né? A questão, deixa o sapato fora, uso de álcool em gel, máscara, etc. Trocar máscara de tanto em tempo. Então, esses protocolos estão sendo amarrados. Então, por exemplo, em São Paulo, estão falando agora em agosto de voltar. E aí, assim, veja, na China deu certo. Eles voltaram e não estão tendo casos de problemas e tal. Então, nesses questionários, as pessoas estão sendo convidadas a preencher, a responder. E nesse processo aí, eles vão ter estatísticas e vão ver. Eu acredito que a gente não vai ter a escola como a gente tinha antes. Antigamente. A escola que você fizemos, que o amigo de cá, assim. Então essa escola ela vai ser totalmente diferente. Então ela vai ter uma componente maior de atividades à distância, né? E aí isso tem um lado aí, Marília, assim, que eu acho que é triste, porque, por exemplo, todos nós lembra do tempo que a gente estava na escola, os amigos que a gente fazia, a questão da interação, a questão da socialização, a questão do namoro, da paquera. Então, assim, eu imagino o João, seu filho, por exemplo, como não deve estar sem jogar bola, em né? Casa, Aquele papo. Comer, estudar, sentado todo mundo engordou, não foi, nessa história? Exatamente. Acho que todo mundo lá em casa está precisando, todo mundo entrando numa dieta forte, viu? Mas olha, só para encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, que está muito bacana, eu tô sabendo que você vai ser pré-candidato aí a vereador aqui do estado, ou de João Pessoa. Conta pra gente essa novidade, depois de um certo tempo, né? Eu fiz um concurso. Já foi presidente da Câmara? Fui presidente da Câmara, fui vereador e tal, e depois eu pedi demissão lá da ASPER, fiz um acordo e fiz um concurso, fui trabalhar em Pernambuco, passei alguns anos trabalhando lá.
e voltei aí recentemente, né? E aí comecei a interagir e tal. Eu sou um ser político, fui presidente de centro cívico lá no ginásio, fui presidente no Liceu Paraibano, por voto direto, etc. e tal. Eu tive essa atuação que eu muito me orgulho de ter feito um trabalho diferenciado, né? Até hoje sou recordista de projeto, de emenda de requerimentos na Câmara Municipal, aquela devolução inédita de R$1,5 milhão que nós fizemos, que hoje seria mais de 20 milhões, viu? Mais de 20% do orçamento líquido, não tratamos a casa com seriedade, o orçamento e o dinheiro público voltou. Né? E aí, assim, a gente recebeu muitos pedidos, muitos amigos nos pedindo. Às vezes até a gente estava jantando, a gente estava num show e vinha alguém, e minha esposa que não gostava muito, ficava ali alugando. Professor, seja candidato e tal, e atendendo esses muitos pedidos, e também está no sangue, está no DNA, essa vontade de contribuir. Somos pré-candidatos, se Deus quiser, vamos para a luta aí. Vamos para a luta, se Deus quiser, viu? Muito obrigado por sua Eu que agradeço. Participação aqui no Manhã da Gente. Volte sempre que quiser, tá bom? E olha só, a gente não sai...